Então, hoje a gente vai mergulhar numa fonte bem interessante. São umas anotações, sabe? Aprendizados de uma releitura do Hábitos Atômicos. Ah, do James Clear. Legal. E essa fonte é tipo um registro pessoal, né? De alguém aplicando mesmo desde 2022. Exatamente. Quase um diário de bordo, assim, de como foi construir esses hábitos na prática. Bem útil, eu acho. E para a gente começar, né, o que a fonte define como hábitos atômicos? Bom, hábito, ok, rotina automática. É, aquela coisa que a gente faz sem pensar. Isso. E atômico? Tem um duplo sentido, né? Tipo, algo minúsculo, a menor parte, mas também uma fonte de energia gigante. Exato. A ideia central que a fonte parece ter validado na prática é essa. Pequenas mudanças, mas constantes, geram resultados enormes lá na frente. Extrair o que essa experiência documentada tem de mais aplicável, sabe? O que funcionou de verdade para essa pessoa, o que a gente pode aprender com essa jornada para construir bons hábitos e, sei lá, mudar de vida mesmo. Perfeito. O primeiro ponto que salta aos olhos nessas anotações é comece pequeno. Tipo, ridiculamente pequeno. Nada de querer virar o super-herói da noite pro dia. A famosa filosofia do 1%, né? Melhorar só um tiquinho, 1%, mas todo santo dia. Isso. E o poder disso que a fonte reforça, acho que até com base num gráfico do livro, é o efeito composto. Melhorar 1% ao dia parece nada, né? Parece quase inútil no começo. Exato. Mas, assim, ao longo de um ano, o resultado é quase 37 vezes melhor. A fonte até comenta que o difícil não é nem o esforço do 1%, mas ter a paciência, sabe? Confiar no processo lento, ainda mais hoje em dia que tudo é para ontem. Verdade. E ter o registro desde 2022 deve ter ajudado a ver isso na prática, né? O exemplo que a pessoa deu foi ótimo. Para criar o hábito de leitura, a meta era ler uma página por dia. Só uma. Genial! Nada de começar com 50 páginas, que aí a chance de desistir é enorme. Total. E esse princípio, olha só, explica muito o sucesso daquela equipe de ciclismo britânica. Lembra desse caso? A fonte menciona também. Lembro? Ficaram tipo 10 anos sem ganhar nada expressivo, né? Isso. Aí, em 2003, chegou um técnico novo e focou só em ganhos marginais. Coisinha mínima. Ajuste na dieta, no tecido do uniforme, até no travesseiro dos atletas. Nossa. Detalhe do detalhe. E o resultado? Bom, entre 2007 e 2017 foi uma avalanche. 178 campeonatos mundiais, 66 medalhas olímpicas e paralímpicas, 5 Tours de França. Atletas que eram considerados comuns viraram campeões. Por quê? Soma de pequenas melhorias. Caramba, esse exemplo do ciclismo é muito forte. Mostra como a gente subestima essas pequenas coisas, né? E isso já puxa o segundo conceito que a fonte bate muito na tecla: torne fácil. Tem que reduzir o atrito para começar. Exatamente. Tipo, ir na academia que é do lado de casa é muito mais provável do que naquela que tem que atravessar a cidade, né? Óbvio, mas... Mas fundamental. O segredo é simplificar o ponto de partida. O hábito principal não é, sei lá, correr 5 quilômetros. Talvez seja só calçar o tênis e sair pela porta. Só isso. É, porque a barreira psicológica maior tá ali, no comecinho. Se ele for fácil demais, você faz. E a experiência pessoal registrada na fonte mostra isso direitinho. Para leitura, a regra era ler por 5 minutos. Só começar. E o que o registro mostra? Que em 80% das vezes, esses 5 viravam 15, 20, até 30 minutos. Olha aí. A barreira era só o ato de pegar o livro e começar. Depois que engrena, Exato. Superar a inércia inicial é o jogo. E essa ideia de facilitar o início conecta com outro ponto forte das anotações: a influência do ambiente. cara, isso parece ser mais forte que a força de vontade. Ah, sim. A fonte até cita aquela frase, né? A motivação é superestimada, o ambiente é mais relevante. É pesado, mas faz sentido. Total. Me fez pensar bastante. Nada, só mexer no ambiente. Nossa. A aplicação é direta, então. Quer comer melhor, não tem que ter tranqueira em casa. Ponto. Quer estudar focado, acha um lugar sem distração. O ambiente te empurra, né? Para um lado ou para o outro. Exato, ele te direciona sutilmente. Bom, o quarto ponto-chave que a fonte destaca é:
Vincular os hábitos à identidade que você quer ter. Tipo, em vez de pensar, quero perder 5 quilos, o foco seria, eu sou uma pessoa saudável. Mas assim, como tornar isso prático? A pessoa na fonte detalhou como fez isso. Boa pergunta. A fonte não entra em tanto detalhe no como, mas a ideia central é que agir contra quem você acredita ser dói mais, sabe? Gera um conflito. Se você se vê como alguém que não perde um treino, faltar fica mais difícil. Entendi. Cria uma resistência interna. Isso. E o mais importante, que parece ter sido a percepção ao longo desses anos de registro, quando a meta pontual acaba, tipo, perdeu os 5 quilos, a identidade, sou saudável, é o que segura o hábito a longo prazo. Senão volta tudo como era antes. O foco muda de ter um resultado para ser aquele tipo de pessoa. Faz muito sentido. É uma mudança de chave mental mesmo. E aí chegamos no quinto conceito: torne satisfatório. O hábito precisa ter alguma recompensa, né? De preferência na hora. Sim, o nosso cérebro adora uma gratificação rápida. É assim que ele aprende a repetir comportamentos. Precisa sentir algo bom logo depois de fazer o hábito. E a sugestão prática que outra pessoa usou bastante, pelo visto, foi um rastreador de hábitos. Um checklist, um app, qualquer coisa. Marcar lá o check no treino do dia. Dá uma sensação boa, né? Sim, vê lá, treino 70 de 300 no ano, por exemplo. Gera uma microdose de satisfação, um senso de estou progredindo. A fonte indica que ver a corrente de hábitos não quebrada virou a própria recompensa. Interessante isso. O ato de rastrear vira a recompensa. Claro, tem que ter o cuidado para a recompensa não ser algo que vai contra o hábito, né? Tipo, comer um chocolate depois de um dia de dieta perfeita, aí não adianta. Com certeza. Então, recapitulando rapidinho os 5 pilares dessa experiência com os hábitos atômicos. Comece minúsculo, facilite o início, otimize o ambiente, conecte com a sua identidade e torne satisfatório. E a mensagem que fica dessa jornada toda, né, é que precisa de paciência e constância. Não tem fórmula mágica. São princípios que funcionam, mas tem que aplicar, dia após dia. Pequenos hábitos, consistentes, levam sim a grandes mudanças. Exato. E fica uma reflexão final pensando nessa coisa de tornar satisfatório e na experiência da fonte. Além de só marcar o cheque, como será que celebrar mesmo, sabe? Comemorar ativamente essas pequenas vitórias diárias, nem que seja um uhul, consegui, interno, poderia talvez fortalecer ainda mais essa identidade que a gente busca e deixar a jornada toda mais prazerosa. Fica aí pra gente pensar.